Boa noite, amigos. Nosso programa hoje vai ser gostosíssimo. Então, vamos falar de coisas gostosas. Nós recebemos com muito prazer o escritor Gustavo Arruda, que depois de fazer um livro maravilhoso sobre a Fratelli Vita, agora lança esse livro Nos Tempos da Sorveteria. Ô, Gustavo, por que essa sua paixão por sorvete? Geralmente eu faço livro com alguma coisa que eu tenha curiosidade de saber detalhes, né? E que eu não consigo informação assim fácil. Aí eu faço uma pesquisa sobre o assunto. A Fratelli Vita foi um deles, né? Eu fui procurando na biblioteca, na internet e fui juntando, reunindo material. E sem querer, naturalmente, vai tendo alguma coisa para fazer um livro, né? Ilustração, foto, tudo. E as sorveterias é a mesma coisa. E tem muito a ver com o meu passado, com a minha infância, né? Que eu tive com meu pai, que eu era muito apegado ao meu pai, e ele me levava para as sorveterias e me levava para conhecer, para tomar o Guaraná Fratelli Vita. E nisso ficou na minha memória gustativa esses sabores, né, dos sorvetes. E as sorveterias que ele me levava, eu tive a curiosidade de saber a origem daquela sorveteria e que fim teve aquela sorveteria. Muitas ainda existem, né? E saber detalhes. E reuni tudo, fui reunindo e deu esse livro No Tempo das Sorveterias. E o seu livro sobre a Fratelli Vita incentivou familiares da família Vita e ele está voltando, né? Tá. É o mesmo gostinho? É exatamente o mesmo sabor do Guaraná Fratelli Vita, que a família Vita sempre ensaiou voltar, tanto a daqui como a do... Que a Brahma comprou e acabou. A Brahma comprou o Fratelli Vita e acabou. Foi. Aí eles pararam de atuar. Mas eles sempre tiveram vontade de voltar com o refrigerante, porque fez muito sucesso, foi muito estrondoso o sucesso, né? Eles chegaram em Recife, para você ter uma ideia, em 1914 e ficaram até os anos 80, né? Então, eles tinham vontade de voltar, a família, mas o livro, eles confessam que teve influência porque bateu o martelo. O livro ele confirmou que se eles voltassem, ia ter uma boa aceitação do produto novamente, como eles tinham. Aí definiram voltar. Eles voltaram, só que com outro nome. Agora, o nome é Refrigerante Família Vita. Eles evitaram colocar o mesmo nome para não dar algum problema jurídico, porque eles venderam a marca com nome, com tudo, né? Nós vamos falar do sorvete. Essa história de sorvete pernambucano não é correta, né? O sorvete pernambucano, a gente chama o sorvete que é feito com as frutas daqui. Saputi, mangaba, pinha, acerola. Mas, na verdade, na pesquisa que eu fiz, eu descobri que o sorvete pernambucano, ele não é pernambucano. Ele é paraense, né, da sua terra. Não, Sergipe. E sergipano. Sergipano. Paraense não, paraense é para lá. Paraense Os e melhores sergipano. são os sergipanos. Free Sabor foi sergipano. Com certeza. E agora, eles vieram para cá, essas famílias, e deram origem a todas essas sorveterias que a gente tem hoje, mas usando as frutas da terra. Então, é um sorvete pernambucano feito por sergipano e paraense. E a Free Sabor, que foi realmente aí... Começou com Que Sabor, não foi? Exato. A Que Bom vetor, não foi? Foi. Ela começou com esse nome, depois passou para Bom Sabor, porque foi na época que a Que Bom estava instalando a fábrica dela aqui, lá, acho que foi em 71, e ele acabou mudando para Free Sabor. Eles fizeram uma reunião de família e definiram esse nome, que significa sabor frio, né? Free Sabor. Free Sabor, né? E era na Rua da Solidade, inicialmente. A Free Sabor, ele sempre foi ali, perto do Salesiano, ali naquela esquina, só que era na frente, na esquina da frente. E aí eles mudaram para essa, que ainda hoje existe, né? Essa loja bonita. Não, essa foi a segunda. Eu acho que a primeira foi na rua, junto da Igreja da Solidade. Os sergipanos. Foi da mesma família, mas tinha a Bacana antiga lá, tinha a Pinguim, da mesma família também, nessa rua também da Gervásio Pires, perto ali da Soledade, ali, no bairro da Soledade, perto da igreja, e perto da Fratelli Vita.
Mas a Free Sabor sempre foi naquela rua, só que no outro lado da calçada. O Gustavo, uma referência em sorvete foi Gemba. Qual Sim. foi a história do Gemba? Gemba, ele aprendeu a fazer sorvete com o irmão, em Belém. E ele sempre trabalhou com o pai com agricultura, né? Com frutas. E ele fez isso que eu falei. Ele veio para cá e lançou sorvetes das frutas da terra. E diziam que ele tinha algum segredo, algum feitiço no sorvete, porque fazia fila na calçada, foi o que fez mais sucesso. Ele vendia 1000 sorvetes por dia e servia sorvete até dentro do carro. Não existia drive-in, mas ele tinha que atender o público e ficava lotado até 10 horas da noite. E o pessoal não tinha para quem quisesse. E era realmente um fenômeno, né? Um sorvete muito, muito saboroso. Era nos depósitos de metal, né? De alumínio, sorvete. De alumínio. E tinha um biscoito, um triângulozinho, que era aquilo ali. Aquilo era um biscoito wafer que chamava Big, que era um sorvete wafer em forma triangular, que vinha acompanhando do sorvete. E era uma beleza, né? Era. O nome Big era Biscoito Gemba. Biscoito Gemba. Ele mesmo fabricava. Ele suicidou-se, não foi, seu Gemba? Foi. Teve essa história infeliz no final. A sorveteria continuou, mas depois a esposa fechou. Ele hoje tem uma rua com o nome dele em Boa Viagem. E homenagem a ele. Os nomes para a turma mais velha lembrar, diga aí, Dude, Xaxá. Dude, Xaxá daqui, que era sorvete de carrocinha nas praias, né? E tinha muita sorveteria no centro da cidade, que era a Pérola, a Sertã. Botijinha. A Free Sabor, que era na Boa Vista, ainda existe. Tudo sorveteria antiga. A maioria do livro fechou, mas tem o registro, né? Inclusive com imagens. Eu trabalho muito, coloco muita imagem para ilustrar. E algumas ainda estão em atividade. Você estava me dizendo que a sorveteria nasceu das confeitarias, foi? Confeitaria, bar, não tinha sorveteria, nem mulher ia para o centro da cidade assim facilmente, nem frequentava confeitaria nem bar, na época, né, no início do século XX, e nem existia um estabelecimento que vendesse sorvete especificamente. Mas com o sucesso da venda, oferecendo sorvete, atraiu as mulheres para o centro da cidade, inclusive aqui do Recife, minhas tias-avós dessa época, e eles começaram a ser um produto de elite, um produto de família. Então, essas famílias, inclusive, né, os filhos, tudo, para o centro da cidade, para tomar sorvete nas sorveterias. E todas essas eram boas? As antigas, com certeza. Tinha muita sorveteria boa, porque era tudo fabricação própria e tudo utilizava fruta, tanto regional como fruta da safra da época. Não existia muito recurso de conservação e nem se usava muito produto químico, né? Aí ficava um sorvete delicioso que ainda hoje fazem, né? Sorvete chama sorvete artesanal, que enquanto você está tomando, ele está derretendo. Então é uma delícia. E você gosta de sorvete? Eu adoro sorvete. Para mim é a melhor coisa do mundo. Aí eu vou fazer uma pergunta complicada. Qual é o melhor sorvete do Recife hoje? Olha, eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito do sorvete da Tio Beto, em Casa Amarela. Eu recomendo, que é um sorvete, é uma delícia. Ele tem sorvete de cuscuz, Ele lançou sorvete, eu acho que foi em 2020. Na pandemia, ele lançou sorvete de cuscuz, sorvete de Guaraná Fratelli Vita, sorvete de tareco, sorvete de bolo de bacia. De mariola ainda não, só tem de tareco. Não, deve existir, porque você faz sorvete com qualquer coisa, mas assim, ele colocou coisas daqui da terra, da gente, né? Que é a Fratelli Vita, tareco. Onde é Tio Beto? Tio Beto fica ali na Galeria Horas Alva, do lado do Big Bom Preço, que era o antigo Bom Preço de Casa Amarela. Se você chegar em Casa Amarela e perguntar onde é Tio Beto, todo mundo vai indicar. E todos os sorvetes deles são bons? Todos os sorvetes deles são bons. Tem para todo gosto. Sorvete de fruta, sorvete de creme. Que a gente fala sorvete de creme e fica... Por que o nome é sorvete de creme, né? É porque tem sorvete que vem da fruta, é o sorvete da fruta. O Tio Beto mesmo faz um muito bom, que é de jabuticaba.
Mas tem sorvete que não é de fruta, é um sorvete que veio de alguma sobremesa gelada que existia. Sorvete de abacaxi ao rum, sorvete de nata goiaba. O que é isso? É uma sobremesa que se fazia antigamente, de colocar goiaba natural com creme de leite na geladeira, e dali se fez sorvete. Então, os sorvetes de cremes eles são inspirados em sobremesas geladas. Porque tem sorvete de creme, tem sorvete de baunilha. É a mesma coisa? Não, baunilha é uma planta, né, que faz aquele sorvete de baunilha. O cremes, sim, você quer saber o sabor, né? É uma pergunta boa. Eu não sei dizer se eles chamam o sorvete de creme que é o mesmo de baunilha. Mas vai testar, você só vive em sorveteria, Com né? certeza, eu vou fazer esse teste, depois eu lhe digo. Outro dia, um dono de uma sorveteria me disse que o sorvete que mais vende é chocolate. É verdade? Com certeza. Chocolate e morango, o próprio creme, são os que mais têm saída. É por isso que existe o napolitano, né? Que é um sorvete que junta os sabores que tem mais saída. Porque também chocolate tem vários sabores. Chocolate belga, chocolate branco, chocolate não sei... Tem vários tipos de chocolate, né? Hoje em dia se faz sorvete de brigadeiro, né? E esses tipos de chocolate. Belga, chocolate com avelã. E tem sorvete que a gente acha que é de chocolate, mas não é. É sorvete de malte, né? Ah, tem isso também? Sorvete de malte. O malte não é chocolate. O malte é extraído, não sei se é de uma planta, e se faz aquele sorvete que parece com chocolate, a cor de chocolate, assim. Você fez aqui no seu livro algumas concessões, né? As pessoas pediram um negócio de uma coalhada de água fria. Sim. E também a galeria, o maltado da galeria. Tem sorvete do maltado da galeria? A galeria, as galerias, ela faz o famoso maltado da Rio Branco, né, que fica ali na Rio Branco, justamente com esse malte, que é um segredo também que não abre para ninguém, e faz. Agora, ele usa sorvete, no maltado, ele usa uma bola de sorvete, de chocolate, de fabricação própria. E também serve sorvete deles, né? Eles têm uma produção própria de sorvete. Mas fora de lá não tem sorvete de maltado da galeria, não? Não. Aí vai lá, seu Beto. É. Seu Beto criar, né? Boa ideia. Dá essa sugestão para eles fazerem. Porque realmente, você falou em fila no Guema, fila para tomar um maltado na galeria também, né? Também. Aquele é estrondoso, aquele sucesso. E é muito gostoso aquele maltado. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Gustavo Arruda sobre as sorveterias do Recife. Vamos continuar conversando com o Gustavo Arruda, que lança um livro no tempo das sorveterias. Picolé é sorvete, Gustavo? Picolé é sorvete. É o sorvete no palito. E foi trazido aqui, foi popularizado aqui pela Kibon em 41. E ele lançou vários tipos de picolé e acostumou o brasileiro a consumir sorvete no palito, que é o picolé. Apesar de ser uma coisa antiga, né? E tem um negócio do esquimó, né? Um sorvete esquimó. Esquimó, eu acredito que seja o zerado, né? É o sorvete de leite com a capinha de chocolate. Aí o pessoal chama de esquimó. Foi o fabricante, o produtor daquele sorvete que deu. Às vezes é moreninha, o da Pinguim parece que é moreninha o nome. E ainda tem, Gustavo, hoje aqui no Recife, sorveterias artesanais? Tem muitas. Tem muitas? Tem muitas. Inclusive sorveterias grandes. Por exemplo, a Madosca é uma sorveteria que a matriz é em Caruaru. E eles fazem... Tem muitos sabores de sorvete, é uma delícia. E tem sorvete até vegano, sorvete sem gordura trans, sorvete sem açúcar e de muitos sabores, com muitas opções. Tem uma também de Petrolina que vende muito aqui, né? Um sorvete de Petrolina no seu nome. De Petrolina, eu não estou lembrado agora o nome, mas tem sorveteria artesanal boa também em Vitória. A própria Caruaru tem a Vencar, que é uma sorveteria artesanal muito boa, grande lá. E sorveteria aqui artesanal, você tem a Bacana, você tem a Tio Beto, você tem a Vitor, você tem... No livro tem todas essas. E a pessoa que gosta de sorvete?
Faz uma sorvetada. Eu levo minha filha para fazer sorvetada e tomar bastante sorvete. Como diz a música, quem não gosta de sorvete ou está doente ou está doente no pé, né? Tem uma música. Com certeza. A pessoa que não gosta de sorvete está com algum problema, né? Até porque aquelas pessoas que têm diabetes têm sorvete diet também, né? Exato, e tem muitos sabores. Tem sorvete de tudo. Tem sorvete salgado, tem sorvete quente, feito na chapa. Tem para todo gosto. Mas sorvete é sorvete. Agora, o tradicional é o sorvete gelado, né? De massa, que chama. O sorvete verdadeiro é em casquinha ou é em taça? Tanto faz. Inovaram para você... Quando faltou taça numa feira, há muito tempo atrás, tinha um quiosque vizinho que fazia waffle. Aí sugeriu ele servir no waffle, em forma de buquê de flores, que é o casquinho. Aí veio esse costume de pedir no casquinho, que combina muito bem, né? O sorvete com o biscoito. Aí você toma o sorvete e tem aquele crocante, aquela textura mais dura do casquinho. Mas tanto faz, mas o começo foi nas taças de alumínio, né? Porque tem uma sorveteria, não estou lembrado do nome, mas tem na Europa, em Paris, em que o sorvete é servido em forma de flor. Já ouviu falar nisso? Não vi não. Mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? É feito um buquê, né? Com aqueles botões, né? Olha, você me contou uma história que eu realmente sempre tive muita dúvida quando eu vou a Bacana. Bacana é uma sorveteria maravilhosa lá em Olinda. Agora diz que já tem por aqui, né? Tem, já está espalhado no Recife, tem Casa Amarela. Aí ele serve sorvete de pitomba. Sorvete de pitomba deve ser uma enrolada, né? Porque como é que o cara vai tirar tanta pipoca para fazer... Pipoca não. Polpa. A polpa, para fazer o sorvete de pitomba. Qual é a história do sorvete de pitomba? O sorvete de pitomba da Bacana, por exemplo, ele veio que... Foi um desafio que o vizinho jornalista fez para o filho do dono. Ele sempre dizia, eu quero sorvete de pitomba e de macaíba. E é difícil fazer sorvete disso, que não tem praticamente polpa, né? Até que um dia ele foi na Ceasa e teve uma super safra de pitomba e o rapaz estava praticamente dando as pitombas. Ele trouxe muita pitomba na mala. Ele não tinha o que fazer, chegou em casa, estava com tempo, ele fez, eu vou fazer sorvete de pitomba. Ele passou a madrugada tirando a polpa. Endoidou, né? Endoidou. Manualmente, e no outro dia chamou o jornalista e serviu o sorvete de pitomba. Ele adorou e colocou uma notinha em agradecimento, dizendo que quem acha que não existe, a Bacana já vende sorvete de pitomba. Mas acredito que hoje em dia ele já tem algum maquinário para tirar a polpa dessas frutas difíceis, né? Depois, inclusive, ele fez o sorvete de macaíba também. Fez, né? Você já tomou os dois? Já, é muito gostoso. Muito gostoso, né? E qual é o sorvete que não é gostoso? Acho difícil, né? Todo sorvete. E esses sorvetes, Gustavo, que são vendidos em supermercado, naquelas caixinhas, eles têm qualidade? Geralmente ele tem algum conservante porque tem que durar, né? O sorvete industrializado é essa a diferença para o artesanal. Ele precisa ficar no freezer meses para ser vendido. Tem um prazo de validade, mas aí ele leva algum aditivo. E, na verdade, esse sorvete de caixinha, quando chegaram, quebrou muita sorveteria de rua, sorveteria presencial. Porque as famílias, de vez de ir na sorveteria, ficavam em casa e, na hora do mercadinho, trazia uma caixinha. Que, no início, essas caixinhas eram de Flandre. Aí teve uma crise da matéria-prima e a Kibon lançou a caixinha de plástico, né, que é o que se usa até hoje. E depois a Kibon lançou as caixinhas de plástico coloridas, para o pessoal colecionar como tapuér, né? E aí, agora quem é Humberto Pina? Humberto Pina é o sergipano que teve aqui, que veio para aqui com a família, gostava muito daqui, que ele tinha conhecimento de culinária que ele aprendeu no Porto de Sergipe. E ele também era muito engenhoso e aprendeu engenharia de refrigeração. Então ele juntou as duas coisas, a engenharia com a culinária, e começou a fazer sorvete lá em Sergipe com muito sucesso. Como ele gostou do Recife, ele trouxe a família, filho, ele tinha uns 4 ou 5 filhos, trouxe todo mundo para cá. E é justamente essa célula que deu origem a muitas sorveterias que os sorveteiros trabalharam para ele, ou familiares que ele foi ensinando.
Aí é Humberto Pina. Ele é conhecido pelos fabricantes Carpegiani, fabricante de matéria-prima lá. Ele tem a homenagem, tem até sala com o nome dele, como um dos melhores sorveteiros do Norte e Nordeste. Agora, tem as marcas, por exemplo, eu estou vendo aqui o Romar. Romar ainda existe, né? Ou não? Eu acredito que não exista mais, não. Romar tinha no shopping, eu acho, uma loja. Acho que não tem mais, não. E o Chincha? O Chincha, ele era político, mas ele tinha um carinho muito especial pela sorveteria dele, que ele fazia. Aí era o Chincha da Cebola. Era um deputado. Era um deputado e ele vendia negócio de cebola lá no Recife Antigo. Ele tinha isso também, então, né? Era. Aí depois ele fez sorvete. E esse sorvete era onde? O local, não estou lembrado, só dando uma... Mas era bom? Era. E como é que você conseguiu esses dados todos, Gustavo? E realmente, estou vendo até que você conseguiu uma foto do seu Gemba, né? Exato. Eu consegui com os familiares. Eu fiz contato com todas as sorveterias, e os parentes, né, do pessoal das sorveterias antigas e as que estão em atividade ainda. E fui pegando muita história que não tem em livro, né? Por isso que eu fiz o livro. E pegando muita ilustração, muita foto. Interessante, por exemplo, o Gemba. Tem um foro. O pessoal da família chegou, eu não sei, por interesse prático ou por curiosidade, a me perguntar se a Gemba voltasse, se faria sucesso. Eu respondi a mesma coisa que eu respondi no tempo da Fratelli Vita, quando a família Vita me consultou. Se vocês lançarem ainda, faz sucesso porque ainda existe público daquela época que se lembra do seu sorvete. Agora, se demorar muito, já é mais difícil. E o sacolé? O que é o sacolé? O sacolé é um sorvete que é tipo um picolé que é colocado num saquinho plástico, né? Chama chup-chup também, ou geladinho. É tipo um picolé, só que não é no palito, é no saquinho congelado. E esse tem muita gente que fabrica em casa para vender, né? É uma coisa bem popular que o pessoal faz para ganhar um dinheiro extra vendendo. Agora, tem alguns sorvetes que você diz importados, né? Sim. Que tem marca, tem no shopping, né? Normalmente muito mais caros, né? Concorre com essa sorveteria ou a sorveteria artesanal tem outro sabor? Não concorre porque é outro público, né? Mas incomoda bastante porque é um sorvete que acaba o volume de produção, ele tem um custo reduzido. Aí ele consegue faz uma concorrência que acaba o sorvete artesanal parecendo ficar mais caro. O milkshake, na sua opinião, é um sorvete líquido, é? O milkshake é um sorvete com um pouquinho de leite passado no liquidificador. Aí faz um tipo maltado. É novo? Não, tudo isso é muito antigo. Esses nomes americanos, é tudo o tempo da guerra que eles foram fazendo. É um tipo de apresentação do sorvete diferente, né? Banana split, milkshake, sundae. E nessa sua pesquisa, qual foi a sorveteria mais antiga que você conseguiu pesquisar? Foi de 1937. Eu estou esquecido o nome dela, mas está no livro, do século XIX. Foi, assim, o primeiro anúncio, a primeira nota que eu vi nos jornais sobre sorveteria aqui em Recife. Porque hoje em dia está mais fácil fazer esse tipo de livro de pesquisa por causa da internet. Você tem acesso aos jornais antigos todos pela Biblioteca Nacional e pela Fundagem, né? Aí a mais antiga é do começo do século XIX, 1800 e alguma coisa. E o sorvete, você deve ter chegado à conclusão, ele agrada não só a criança, como ao adulto e ao velho, né? Exato. Não tem discriminação. Todo mundo gosta do sorvete, né? Todo mundo gosta. Tem uma certa limitação, porque às vezes tem sorvete que leva bebida alcoólica. Por exemplo, a Free Sabor, ela lançou um sorvete de cachaça em parceria com a Pitu. Aí a criança não vai poder tomar. Né? Mas é mais como uma curiosidade, um folclore. Mas normalmente, por exemplo, esse tio Beto que você falou, não dá nem para contabilizar quantos sabores ele já fez, né? Até porque ele vai fazendo, não tem todos os sabores lá não, né? Você chega lá, ele sempre tem os sabores principais dele e algum sabor atrativo, como ele fez mesmo agora o sorvete de cuscuz.
Ele lançou o sorvete de cuscuz, que faz muito sucesso. São muitos sabores que eles criam, e a própria Bacana também cria muitos sabores, a Free Sabor criou muitos sabores, e um vai copiando do outro. Aí você tem, por exemplo, sorvete de bolo de rolo, que é daqui do Recife, aí você tem o sorvete de bolo de rolo da Tio Beto, sorvete de bolo de rolo da Free Sabor. Tudo bom. Tudo bom, tudo gostoso. Porque uma coisa que me chama a atenção é o sorvete de mangaba, porque a mangaba é uma fruta que está em extinção, né? Uhum. Como é que eles conseguem a mangaba? É difícil. Hoje em dia, às vezes você chega na sorveteria e tem fruta realmente que não tem, não é nem por causa da safra, é difícil de comprar, né? Mas é um dos sorvetes pernambucanos, de sabores pernambucanos, e um dos mais gostosos e que eu sempre peço quando tem é o sorvete de mangaba. Mas hoje, muito lugar não tem, exatamente porque a mangaba está em extinção, tem poucas... Né? Ô, Gustavo, o sorvete diet é a verdade ou a sabedoria? O sorvete diet não engorda? Não, o sorvete diet, ele não leva a gordura que o sorvete normal leva, né? E também o açúcar. Aí, de fato, ele engorda bem menos. Ele só tem basicamente o leite, né? Que é alguma coisa de nutriente. Mas não engorda. Né? Não é mentira, não. É um sorvete realmente saudável. Hoje em dia tem sorvete até para o pessoal que não pode tomar leite, né? Sem leite. E o livro, onde é que pode ser encontrado? Esse livro está pela internet, pelo site da uiclap.com. Uiclap. U-I-C-L-A-P. É imperdível. Realmente é um livro bonito, gostoso e que mata a saudade de muita gente. E para terminar, qual é o próximo projeto? O próximo projeto, eu estou pensando em lançar uma segunda parte do livro que eu fiz de pesquisa, que chamou Deu com a Pleura. É um livro sobre as palavras que a gente utiliza, né, em forma de contos, e no final o glossário. Aí vou lançar a segunda parte desse livro, que inclusive foi outra surpresa que eu tive, que na época ele virou uma peça teatral. Aí vou ver se eu faço uma continuação desse livro. Certo. Nós queremos agradecer a Gustavo Arruda e dar os parabéns por esses livros maravilhosos que ele tem feito, trazendo de volta a história do Recife. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.